Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou autor de vários livros de informática e criador do site juliobatiste.com.br, onde você encontra muito material gratuito na área de informática. Estou trazendo aí mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Access, e neste endereço aqui você tem acesso à playlist com todas as aulas que já foram publicadas. Também sou o criador da Universidade do Access, que é uma formação completa em Access com 574 videoaulas, mais de 63 horas de conteúdo. Se vocês quiserem todos os detalhes sobre essa formação completa e prática, onde vocês vão aprender desde o básico até a criação de sistemas profissionais completos, acesse esse endereço, lá tem todas as informações. Valeu? Vamos então para a nossa videoaula sobre banco de dados e Access. Um excelente estudo a todos. Bem, então continuando aqui o curso de Access avançado, vamos falar agora sobre vinculação de tabelas do Access. Esse assunto ele é simples a execução, mas às vezes o conceito pode não ser tão importante. Por isso, eu vou ler aqui um texto tirado diretamente do livro do Júlio Batiste, para você entender aqui os conceitos e depois a gente faz uma prática, tá bom? Então vamos lá. Então, no Access existe o recurso de vincular tabelas. Mas o que é exatamente uma tabela vinculada? Em que situações nós devemos vincular ao invés de simplesmente importar uma tabela? Então, a vinculação, ela permite que você tenha acesso a dados de outros bancos de dados em diferentes formatos, não somente dados no formato Access, sem importá-los, de modo a permitir a exibição e modificação dos dados, tanto no banco de dados de origem como no banco de dados de destino, sem criar e manter duas cópias dos mesmos dados. Só é possível vincular tabelas de outros bancos de dados. Então, o Access não dá suporte para vincular consultas, formulários, relatórios, macros ou módulos. Você já entendeu no curso básico que o coração, de tudo, onde tudo acontece, está na tabela. Então, é a partir da tabela que são gerados os formulários, as consultas, os relatórios, os macros e assim sucessivamente. Tá? Então, quando você vai fazer uma vinculação, eu vou vincular o meu formulário com outro. Não, você não consegue fazer isso. Você só consegue vincular a tabela, ou seja, os dados em si. Então, continuando aqui. Quando nós vinculamos uma tabela de um outro banco de dados, a tabela original ela é mantida no banco de dados original. E apenas um atalho de acesso é criado no banco de dados, no qual a tabela está sendo vinculada. Então, não é feita uma cópia com os dados, como no caso da importação das tabelas. Quando a gente importa uma tabela de um banco para o outro, o que é feito? É uma cópia que é feita. Quando você faz uma vinculação, na prática, é como se você estivesse trabalhando diretamente naquela outra tabela. Então, você está trabalhando na prática com duas tabelas, uma tabela original e a outra tabela que você está vinculado. Então, é como se você estivesse diretamente na tabela, tá? Então, quando você faz alterações nos dados, exclui um registro ou adiciona registros em uma tabela vinculada, essas alterações, na prática, elas são feitas na tabela original do banco de dados origem, beleza? Então, quando se vincula a uma tabela em um banco de dados, o Access ele cria uma nova tabela, chamada tabela vinculada, que mantém um vínculo com os registros e campos de origem. Qualquer alteração aos bancos de dados de origem reflete na tabela vinculada do banco de dados e etc. Tá? Ou seja, vice-versa, né? Aí, com certeza, agora você deve estar se perguntando, quando é que a gente vai fazer a utilização de tabela vinculada e por que eu simplesmente não posso importar a tabela? Então, vamos responder essa pergunta fazendo a seguinte questão. Vamos considerar um exemplo prático que pode ocorrer em qualquer empresa. Vamos supor que você tem um banco de dados com uma tabela com um cadastro completo dos clientes, ou seja, o nome, o CPF, o endereço, o telefone, o e-mail, cidade, estado, etc. E essa tabela precisa ser utilizada por diferentes bancos de dados. Banco de dados de controle de estoque, banco de dados de venda, de relacionamento com o cliente, banco de dados de contas a pagar e contas a receber e assim por diante. Uma opção seria uma cópia da tabela de clientes em cada um desses bancos de dados. Evidentemente que essa seria uma péssima solução. Por quê, pessoal? Pois com a cópia da tabela de clientes em cada banco de dados, as alterações poderiam ser feitas nas diferentes cópias, exclusões, edições, etc. Um registro alterado em uma das cópias não seria alterado nas demais,
o novo registro adicionado em uma das cópias não vai ser adicionado nas demais. Um registro excluído também não vai ser excluído nas demais. E assim sucessivamente. Então, você acaba de cadastrar um novo cliente. Se você importa a tabela, ao invés de vincular, o que acontece? Acontece simplesmente que você tem bancos de dados diferentes, você tem informações desencontradas. Posso até dar um exemplo aqui. Às vezes, vamos imaginar o caso da polícia, né? Então, a polícia tem um banco de dados dele aqui. Se cada polícia, se tivéssemos um registro único, seria mais fácil de localizarmos bandidos, essas coisas todas parecidas. Péssimo exemplo que eu dei, mas foi o que me veio à cabeça agora. Mas se você tem um banco de dados centralizado, fica tudo mais fácil. Agora, se cada região tem um banco de dados diferente, pode ser que um determinado bandido que assaltou em determinado lugar, aqui ele esteja fichado, em outro lugar ele não esteja. Então isso com certeza você entende que não é uma boa solução. A solução seria o quê? Vincular todo mundo, criar um banco de dados único. Então o Access ele faz em outros bancos de dados, isso é simples, isso é feito, é fácil de ser feito, no Access também é fácil, mas para você entender aí o conceito. Então, para resolver o problema aí que a gente falou da empresa, a solução prática seria bastante simples. Nós vamos vincular uma tabela, vamos colocar um banco de dados, onde está a tabela de clientes em um drive de rede, acessível a todos que precisarem utilizar o banco de dados daquela tabela. Depois, em cada banco de dados que precisa utilizar a tabela, é só vincular a tabela de clientes. Ao vincular a tabela do ponto de vista do usuário, é como se a tabela fizesse parte do banco de dados e pode ser utilizada normalmente por todos os elementos do banco de dados. Consultas, formulários, relatórios, macros, módulos, VBA e etc. Beleza? Então vamos ver isso aí na prática, como funciona. Vamos entender isso aí passo a passo. Vamos lá. Então vamos fazer aqui um exemplo prático de vinculação. Você lembra que nós criamos uma pasta chamada backup? Nós colocamos essa tabela aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma tabela aqui, nessa tabela aqui, ó. Eu vou abrir, tá? Só para a gente fazer um exemplo prático, tá bom? Eu vou abrir aqui. E aqui, ó, eu vou criar, vamos criar uma tabela, tá? Uma tabela, nome. Eu vou criar aqui ID. Aqui, ó. ID, criar aqui uma tabela do tipo autonumeração automática, teste, só isso. O objetivo é só fazer isso aqui, tá? Então vamos salvar essa tabela, aqui eu vou só vincular, para vincular, coloca aqui, ó, para vincular. Então eu criei uma tabela, tá? Deixa eu só colocar isso aqui como chave primária. Tá, agora já tá. Então vamos salvar. Fechou aqui, ó. Vou fechar aqui esse banco, beleza? Então, nesse banco de dados aqui, ó, CAD tabela 2, eu vou chamar de, sei lá, backup, vou chamar BK, tá? Só para ficar diferente, tá, pessoal? BKP. Então, eu criei essa tabela aqui, podia ser qualquer tabela, e digamos que eu queira utilizar essa tabela dentro do meu Access, que é esse aqui, ó. Eu vou fechar aqui também, só para você entender, ó. Agora eu vou abrir essa tabela aqui, que é a tabela que a gente está trabalhando, eu vou abrir. Pronto. Então eu estou naquela tabela, correto? Agora digamos que eu vou trabalhar nessa tabela e eu vou precisar de informações que estão presentes nessa tabela aqui de backup. Como é que eu faço então para fazer a vinculação? Eu não quero importar os dados, mas eu quero vincular aqueles dados a essa tabela e a partir desses dados eu poder fazer alguma coisa, eu poder fazer formulários, relatórios, informação como um todo. Então, para isso, você vem aqui, ó, em dados externos, e em dados externos você vai escolher qual é o objeto de dados externos que você quer. Se você quer de uma tabela do Excel, do Access, dados do tipo ODBC, enfim, de onde que você quer importar vincular essa tabela. Então eu vou clicar aqui, ó, em Access, que é uma tabela do Access. Aqui eu vou colocar, ó, se eu quero importar, no caso, eu não quero importar, eu quero vincular. Então, vou vincular a fonte de dados criada numa tabela vinculada. Aí eu vou criar aqui, ó, em procurar. E aqui, ó, eu vou abrir, ó, aqui, ó, eu vou abrir essa tabela aqui, ó. Nessa tabela aqui, ó, vai ser mostrado para mim todos os objetos daquela tabela. Inclusive, esse que eu criei aqui, ó, para vincular. Podia ser qualquer coisa. Eu posso pegar qualquer tabela desse objeto
e vou trazer para a minha tabela. Ó. Vou clicar aqui e olha o que aparece aqui. Ó. Aqui ele aparece com essa setinha aqui. Isso significa que essa é uma tabela vinculada. Então aqui eu posso trabalhar normalmente. Ó. Modifiquei. Ó. Na tabela que eu estou trabalhando, é nessa tabela, ó. Modifiquei outro dado. Beleza. Se eu fechar aqui, ó, tá? Eu fechar aqui. E se eu abrir aqui a tabela agora, ó, e se eu clicar aqui em para vincular, olha aí, ó, os dados foram modificados. Então, o que eu fizer lá vai refletir aqui. Porque é a mesma tabela, só que está vinculada. Isso significa que o quê? Eu posso criar um formulário, posso criar relatórios, posso criar qualquer coisa, qualquer objeto com essa tabela que está vinculada. Beleza? Então é assim que a gente faz a vinculação de tabelas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final desta nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Lembrando sempre que nesse endereço aqui você tem acesso à playlist, onde tem o link de acesso a todos os vídeos desta série. Aproveito também para reforçar que vocês conheçam a nossa Universidade do Axis, recém-lançada, onde eu ensino em mais de 570 videoaulas, desde o básico do Axis, para quem não sabe nada do Axis, e vamos evoluindo até a criação de sistemas profissionais completos, passo a passo com Axis. Vai aprender a criar um sistema de controle de estoque, controle de vendas, um sistema completo para administração de supermercado, um sistema completo para administração hospitalar, enfim, é muito conteúdo. Dê uma olhada nesse endereço aqui. E reforço o pedido que vocês inscrevam-se aqui no canal, é gratuito, tem aí o botão inscrever-se. E ao se inscrever no canal, vocês serão avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios, por gentileza utilizem o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desta série de vídeos gratuitos, indicando para seus amigos, compartilhando nas redes sociais ou passando a dica dos links dos vídeos por e-mail. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais interação, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar para vocês. Valeu? Mais uma vez, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.